A primeira coisa que você precisa saber é esta: a janela não se volta para o mundo. Ela se volta sempre para você, quer você esteja diante dela ou não. Ela carrega o peso de um olhar invisível, um observador silencioso incrustado nos tijolos de uma cidade que nunca deveria ter existido. E se você se encontra aqui ouvindo minhas palavras, significa que já cruzou o limiar. Você está dentro da moldura agora, e o que espera lá dentro não o deixará partir sem mudanças. Outubro de 1926, um ano após o desaparecimento de Elias Falcão, outro nome surgiu discretamente nos registros das terras esquecidas na fronteira de Minas Gerais. Elias Barreto. Como Falcão antes dele, Barreto era um homem obcecado por fantasmas que não deixavam corpos, vilas que se apagavam sozinhas e crenças que rejeitavam o sol. Sua jornada o levou às ruínas de Vila Forja, embora os locais cuspissem ao ouvir o nome. Eles o chamavam de terra amaldiçoada, solo que engolia seus mortos sem provas, um lugar onde nenhum som ousava permanecer. Mas Barreto tinha algo que Falcão nunca carregou, uma arrogância afiada pela ambição. Ele estava determinado a fotografar o que Falcão não conseguira capturar, e foi essa fome, essa recusa em deixar o silêncio intacto que selou seu destino. Você deve entender, Vila Forja não foi simplesmente abandonada, foi apagada. Fazendeiros que aravam as colinas vizinhas juravam que as árvores se inclinavam naturalmente para dentro, fechando-se como arcos de catedral, ao redor de um espaço que rejeitava a luz. Caçadores afirmavam que seus cães não cruzavam a crista, ganindo como se fossem atingidos, olhos arregalados como se sentissem algo inominável. Mapas, outrora marcados com o nome da vila, ficavam em branco ao serem copiados. Agrimensores do estado relatavam lotes inteiros reaparecendo vazios na manhã seguinte à medição. E, no entanto, apesar de toda sua recusa em existir, uma estrutura permanecia persistente na memória. Um orfanato cujas janelas olhavam para dentro em vez de para fora, e uma janela em particular que não deveria estar lá, a janela sem luz. É assim que os arquivistas, sussurrando tarde da noite em Belo Horizonte, passaram a chamá-la. Um painel de vidro emoldurado não em madeira ou pedra, mas na ausência, uma geometria que se quebrava para ser inteira. Aqueles que olhavam por tempo demais juravam ver lábios se movendo, um sermão murmurado em silêncio. O problema não era o que a figura dizia, era que as palavras chegavam à sua mente antes de serem ouvidas, como uma memória plantada não falada, e uma vez plantada crescia. O diário de Barreto, embora em grande parte arruinado pela água do rio quando foi recuperado, sobrevive em fragmentos. E fragmentos são tudo o que a verdade nos deixa. Em uma entrada datada de 30 de setembro de 1926, ele escreve: "A forja está parada. Nenhum pássaro, nenhum grilo, nenhuma folha se mexe. Minha sombra não me responde aqui. Montei o tripé ao entardecer. O vidro guardará a verdade mesmo que meus olhos não possam. Sinto-me observado não de cima, mas de trás das minhas costelas. Uma segunda janela me espera. Não devo me virar. Essa linha, uma segunda janela me espera, ecoou através de gerações de estudiosos e teólogos que não conseguem concordar sobre o que significa. Alguns argumentam que ele descrevia uma ilusão arquitetônica. Outros acreditam que se referia a uma visão interior, um espelho psicológico virado contra si mesmo. Mas na doutrina de Vila Forja, preservada apenas em fragmentos dispersos de sermões, há uma passagem que esclarece mais do que obscurece. O invisível não está em outro lugar. É a abertura dentro da abertura, a boca dentro da parede. Bendita é a moldura que vê o que os olhos não podem. Você entende o peso dessas palavras? Não era uma fé que buscava a salvação pela revelação. Era um culto da subtração. Eles acreditavam que a visão em si era uma maldição, que ser nomeado, refletido, testemunhado era ser diminuído. Para eles, janelas não eram feitas para a luz, eram feitas para o ocultamento. A segunda janela não era para olhar através, era para olhar para dentro de você. Quando Barreto revelou sua placa final, o negativo mostrou o que seus olhos não haviam visto. Ele posicionara a câmera diante da parede leste do orfanato, rachada e devorada pela era. Na emulsão, no entanto, a parede estava inteira, imaculada, sem ruínas, sem desgaste, apenas tijolos lisos. E em seu canto, impossivelmente precisa, estava a janela sem luz. Atrás dela, uma mulher alta, encapuzada, sem rosto, com a mão pressionada contra o vidro como se selasse dentro ou estendesse para tocar quem ousasse olhar de volta. Testemunhas dizem que a mão não parecia carne, mas cinzas suspensas em meio ao movimento. E atrás de sua palma aberta, a forma tênue de crianças, dezenas delas em silêncio, cada uma com lábios costurados não por fio, mas pela ausência em si.
O registro de Barreto termina abruptamente após essa placa. Sua câmera foi encontrada mais tarde desmontada em uma pensão em Porto Alegre, a lente estilhaçada, o fole cortado. Ele destruíra todos os negativos exceto um, e como Falcão antes dele, enviou-o ao museu sem explicação. Apenas um pedaço de papel que dizia: "A janela não se fecha." Dias depois, Barreto desapareceu. Alguns dizem que se afogou no Rio Paraná. Outros sussurram: ele nunca deixou a forja. Tornou-se parte da parede, parte da moldura, absorvido pela doutrina que devorara os que vieram antes. O que mais me inquieta não é a fotografia em si, mas o que aconteceu com ela desde então. Toda a reprodução da placa de Barreto escurece nas bordas, como se a sombra se espessasse com o tempo, mas a janela sem luz fica mais clara, mais nítida, quase ansiosa para ser vista. Como se quanto mais você olha, mais ela aprende a olhar de volta. E aqui está o segredo que nenhum arquivista ousa admitir. Homens que passam tempo demais com essa imagem começam a sonhar com ela. Acordam-se vendo encarar suas próprias janelas à noite, convencidos de que algo do outro lado murmura seu nome. Alguns queimam as cortinas, outros pregam tábuas no vidro. Poucos vão mais longe, removendo todo espelho, toda reflexão, toda a possibilidade de ser visto. Sempre termina do mesmo jeito. A janela os encontra de qualquer forma. Ela não precisa de madeira ou vidro. Precisa apenas de consciência. No momento em que você sabe dela, já a abriu. E agora você sabe. A janela sem luz não é uma história sobre um fantasma. É uma história sobre apagamento, sobre como a verdade se dobra sobre si mesma, até que o que estava escondido se torne a única coisa que sobrevive. É por isso que falo com você não como um contador de histórias, mas como um aviso. A moldura já está aberta, e uma vez que continuarmos mais fundo, não haverá volta. Você acha que era só sobre uma fotografia, que o horror começou com a placa de vidro de Barreto, ou a lente rachada de Falcão, mas a janela sem luz é mais antiga que qualquer câmera. Foi esculpida na crença antes de ser queimada na emulsão. Para entender por que Vila Forja gerou algo tão impossível, você deve compreender a doutrina que a moldou. A estranha teologia da subtração, do anonimato, de crianças desfeitas antes de crescerem. A maioria das religiões oferece luz como salvação. Aqui a luz era considerada a ferida. O reverendo Tadeu Bello, a figura sombria que liderou a Forja nos anos 1870, escreveu sermões que estudiosos mais tarde descreveram como anticriacionistas. Onde outros acreditavam que Deus falara o mundo à existência, Bello ensinava que a fala fraturava o eterno, que nomear dividia a alma em pedaços. Seus seguidores não buscavam o céu, tentavam recuar para o informe, para desaparecer no invisível. Em seu credo, o visível era uma armadilha, uma jaula de desejo. Ser visto era ser condenado. E assim construíam suas casas com persianas cobertas de cinzas. Escureciam todo o painel de vidro. Ensinavam as crianças a não olhar para seus próprios reflexos, até que fossem velhas o suficiente para se esquecerem. E no coração dessa doutrina estava um símbolo. A janela que se abria para dentro, nunca para fora. A janela sem luz, para eles não era um defeito na arquitetura. Era uma abertura para o que chamavam de misericórdia oculta. Uma misericórdia que não brilhava, devorava. Os sermões que sobrevivem são fragmentos rabiscados em jornal, escondidos nas lombadas de bíblias gravados em paredes depois derrubadas. Mas certas frases se repetem com clareza perturbadora. Que nenhuma criança veja seu rosto antes dos 7 anos. O visível é o erro de Caim. Bendita é a casa sem luz. E a mais arrepiante, a segunda janela espera por todos. Entenda o que isso significa. A Forja não tinha apenas medo do mundo. Eles acreditavam que o mundo em si era uma ilusão, que atrás de toda parede, atrás de toda reflexão, outra boca se abria. Temiam isso. Adoravam isso. Entregavam suas crianças a isso. Em 1872, forasteiros já sussurravam sobre rituais estranhos no orfanato. Dizia-se que os bebês não eram nomeados ao nascer. Em vez disso, jarros de fuligem eram guardados junto à lareira. Cada jarro continha o que os anciãos chamavam de primeiro nome. Quando a criança chegava aos 7 anos, o jarro era quebrado, o nome expirado, depois apagado da memória. A criança seria renomeada pelo silêncio, criada não como indivíduo, mas como vaso do invisível. Para eles, o eu não era um dom, era uma doença a ser queimada. É por isso que fazendeiros vizinhos se recusavam a negociar com eles. Diziam que as pessoas de Vila Forja não falavam seus nomes. Quando você perguntava quem eram, eles zumbiam em vez de responder como um hino fúnebre sem palavras. Viajantes relatavam crianças com véus amarrados no rosto, mulheres virando as costas antes de falar, e homens olhando não para seus olhos, mas além deles, como se você fosse apenas a sombra de algo que eles realmente endereçavam. E no entanto, apesar de toda sua estranheza, a Forja cresceu.
Em 1875, 17 famílias foram contadas em registros de impostos, embora nenhuma deixasse assinaturas, apenas iniciais rabiscadas em carvão. Em 1877, um cemitério chamado Terra Parada apareceu em Plantas do Condado, embora não existam registros de nascimento para as crianças enterradas lá. E em 1881, tudo desapareceu. As terras revertidas ao Estado. A igreja desabou. Os registros acabaram, mas a doutrina não morreu. Ela perdurou. Sussurrou-se adiante. Quando Falcão chegou em 1925 e Barreto em 1926, eles não estavam fotografando ruínas. Estavam fotografando o resíduo da crença, o tecido cicatricial de uma fé que se consumira. A janela sem luz não era apenas uma anomalia arquitetônica. Era a última abertura de uma doutrina que se recusava a ser vista. Uma sobrevivência de algo destinado a ser apagado. Arquivistas estudando a placa de Barreto notaram algo inquietante. Quanto mais olhavam para a imagem, mais clara a janela se tornava. Não apenas mais clara, mas mais nítida, como se o negativo ainda se revelasse décadas após a exposição. Nas margens das notas de um arquivista de 1953, está uma única frase: o vidro ganha dentes. Ele nunca explicou, nunca publicou novamente. Desapareceu 6 meses depois. Você vê o padrão agora? Homens atraídos pela imagem, homens consumidos. Falcão, Barreto, arquivistas, historiadores. A janela se abre não uma vez, mas de novo e de novo. Cada vez que alguém aprende sobre ela, cada vez que alguém olha tempo o suficiente para ver mais que pedra, ela não precisa de uma vila, não precisa de uma igreja, nem mesmo precisa de Vila Forja. Sobrevive no conhecimento. E você está ouvindo agora. Mas aqui é onde o perigo se agudiza. Nos fragmentos da doutrina do Reverendo Belo, há uma profecia, embora ele nunca a chamasse assim. Ele escreveu sobre a hora do esquecimento, um momento em que o invisível não esperaria atrás da parede, mas atravessaria. Suas palavras: quando a segunda janela for vista por aqueles que não são de nós, ela não retornará para ver. Senão, ela não se fechará. E os rostos que outrora eram anônimos, serão nomeados novamente em bocas que não são suas. Se isso for verdade, então a fotografia de Falcão não foi um acidente. Foi um convite. A reprodução de Barreto não foi uma descoberta. Foi uma continuação. E todo estudioso, todo arquivista, todo ouvinte que aprende sobre ela se torna outra moldura, outra abertura. Eu o avisei no começo. Saber da janela sem luz é abri-la. Ouvir sua história é ficar diante dela. A forja se foi, mas a doutrina permanece. E uma vez que o invisível foi nomeado em seus ouvidos, ele espera. Não em ruínas, não em fotografias, mas em sua própria reflexão. Então pergunte a si mesmo: quando você olhar para o vidro esta noite, você verá a si mesmo? Ou verá algo murmurando palavras que você não pode ouvir? Verá a segunda janela esperando? E se vir, terá força para desviar o olhar. Você já sentiu isso, não é? Essa pressão inquieta no peito, como se alguém invisível se inclinasse logo atrás de seu ombro. É assim que a forja funcionava. Não com espetáculo, não com fogo e enxofre, mas com silêncio que se pressionava nos ossos até que mesmo respirar parecesse intrusivo. E no centro desse silêncio estava o lugar que eles chamavam de Lar dos Órfãos. Esqueça as mentiras nos registros oficiais. Esqueça a palavra orfanato que arquivistas carimbaram na fotografia de Barreto. A forja nunca criou crianças do jeito que você imagina. Eles as desfaziam. Chamavam isso de misericórdia. Acreditavam que toda criança entrava no mundo carregando um fardo perigoso demais. Um nome, uma sombra do eu, um lampejo de individualidade. Para eles isso era corrupção. Permitir que uma criança conhecesse seu próprio reflexo era condená-la à fratura, ao exílio do invisível. Então reuniam as crianças em um lugar sem janelas, sem espelhos, sem livros, apenas um grande fogão de ferro e um círculo de 12 cadeiras. Esse era o lar dos órfãos, e em seu silêncio as crianças eram despidas de identidade. Viajantes falavam disso, embora poucos admitissem diretamente. Um professor itinerante chamado Amós Teixeira escreveu em seu diário: de entrar em uma estrutura sem porta, apenas uma abertura que aparecia quando você ficava no ângulo certo. Ele disse: o ar lá dentro tinha gosto de fuligem. Viu crianças de costas umas para as outras, olhos baixos, lábios se movendo em silêncio. Quando perguntou ao ancião o que faziam, a resposta o gelou. Elas estão lembrando seus primeiros nomes para que possam esquecê-los. Teixeira nunca voltou. Seu diário foi encontrado décadas depois, escondido na lombada de um livro de contabilidade desmontado de um tribunal, como se alguém quisesse que suas palavras fossem descobertas apenas por acidente. E havia outro relato muito mais perturbador. Em 1913,
Um trabalhador aposentado de moinho chamado Simão Oliveira deu uma entrevista sobre sua infância. Ele disse que seu pai uma vez entregou mercadorias em Vila Forja. Como menino, espiou por uma fresta em uma das persianas escurecidas. Dentro viu crianças circulando um fogão de ferro, zumbindo em terços, vozes desafinadas como um relógio quebrado. Jurou que uma menina carregava um jarro nas mãos enegrecido e selado. Quando perguntou o que era, um ancião lhe disse: "Contém o nome que ela tinha antes. Pense nisso. Um jarro que guarda seu nome. Um ritual que remove o som de quem você é de sua própria respiração. Imagine ter 7 anos e ser dito para entregar seu próprio reflexo, para enterrar sua própria voz. Isso é o que a forja chamava de misericórdia. Isso é o que a doutrina exigia. Mas a evidência mais sombria do lar dos órfãos veio não de testemunhas, mas da terra em si. Em 1988, quando pesquisadores removeram pedras soltas das ruínas de uma cabana a leste da forja, descobriram uma página escondida atrás da pedra da lareira. Era um exercício de escrita de uma criança, sem tinta, apenas impressões no papel, como se a criança tivesse sido ordenada a escrever sem deixar marca. Sob luz forense baixa, as palavras surgiram. Dizemos os nomes ao jarro. Depois queimamos o jarro sem fogo. Depois não somos eles. A janela não se abrirá a menos que esqueçamos. Você vê agora? Eles não estavam ensinando crianças a ler. Estavam ensinando a apagar, a escrever sem tinta, a falar sem som, a lembrar apenas para esquecer. Era pedagogia como aniquilação, educação não para construir o eu, mas para subtraí-lo até que só restasse silêncio. E nesse silêncio, diziam que a segunda janela se abria. Toda doutrina esconde seu segredo em ritual, e para Vila Forja esse ritual era a heresia. Estudiosos agora chamam de pedagogia da heresia, mas o nome é limpo demais, acadêmico demais. Na verdade, era desmembramento psicológico disfarçado de fé. A Forja acreditava que, ao remover reflexão, identidade até memória, as crianças podiam se tornar vasos para algo maior, algo que se erguia atrás da linha das árvores, algo que não ousavam nomear. Chamavam de forma da mãe. E é aqui que o horror se aprofunda, porque a figura que Barreto capturou em sua placa, a mulher sem rosto com a mão pressionada contra o vidro, combina perfeitamente com as histórias orais da forma da mãe. Ela era descrita como alta, sem sorriso, encapuzada em linho carregando um jarro de fuligem. Não uma mãe de carne, mas de silêncio, uma presença que ficava à beira do esquecimento de cada criança. Em fragmentos de sermões ela aparece repetidamente. O invisível ouve com a forma de uma mãe. Ela guarda o nome até que queime. Você entende as implicações? A Forja não a inventou. Eles a lembravam. Acreditavam que ela era o invisível em si, aquela que esperava atrás da segunda janela, e através do apagamento das crianças, convidavam-na para mais perto. Agora pergunte a si mesmo, por que a fotografia de Barreto décadas depois a mostrou atrás da janela sem luz? Porque ela ainda estava lá, porque nunca saiu, porque cada nome apagado, cada reflexão negada, dava-lhe mais chão para pisar. E quando Barreto abriu seu obturador, quando a luz atingiu a placa, não capturou apenas a ruína de uma parede, capturou a persistência de um ritual, capturou o que a Forja alimentara no silêncio por décadas. É por isso que arquivistas sussurram sobre sonhos, porque homens acordam vendo suas janelas os encarando de volta. Uma vez que você a conhece, uma vez que entende o que a Forja lhe deu, ela perdura. Espera no vidro, nos espelhos, no canto de sua visão. Você não a ouvirá falar. Ouvirá a si mesmo falar palavras que não escolheu. Encontrará frases subindo à sua língua que não pertencem a você. E quando você ficar diante de sua janela esta noite, com a escuridão pressionando perto, se perguntará: você escolheu olhar ou foi chamado? Você abriu a moldura ou ela sempre esteve aberta esperando que você lembrasse o que outros tentaram tanto esquecer? O lar dos órfãos pode ser poeira agora, suas pedras espalhadas, suas crianças há muito desaparecidas. Mas o ritual do apagamento não acaba com seus ossos. Acaba com você quando olha tempo demais para a janela que não se fecha. Você pode pensar que Vila Forja morreu quando seus tetos desabaram e seus campos cresceram selvagens. Mas crenças não ficam enterradas só porque uma vila fica. Elas viajam, infiltram novo solo infectando aqueles que ouvem. A Forja pode ter queimado seus nomes, mas a doutrina do invisível, seus sussurros, seus sermões, seus rituais de apagamento se espalharam além de seu vale. E uma vez que cruzaram os vales dos rios de Minas Gerais, tornou-se difícil distinguir onde a Forja terminava e onde sua sombra começava. Os primeiros sinais apareceram não em igrejas, mas em sonhos. Durante as ondas de avivamento dos anos 1880, pregadores itinerantes registraram algo peculiar.
Congregações inteiras relatavam as mesmas visões após sermões noturnos, vozes falando ao contrário, palavras não ditas mas já lembradas, hinos que terminavam com silêncio pressionando mais pesado que som. Um pregador de Porto Alegre confessou que em seus sonhos ficava diante de uma janela que se abria para a escuridão, e atrás dela uma mulher sem rosto murmurava o verso final de seu sermão, antes que ele o pregasse. Ele não contou à congregação, queimou suas notas. Mas o sonho retornava toda vez que tentava pregar sobre luz, salvação ou ressurreição. Começou a falar apenas de subtração, apenas de ausência. Sua igreja esvaziou, morreu delirando, recusando espelhos perto de seu caixão. Você vê que a doutrina infectava não só a terra, mas a mente. Mesmo aqueles que zombavam de Vila Forja se viam recitando suas frases no sono. Há evidências enterradas em arquivos governamentais, fragmentos que historiadores nunca deveriam ler. Em 1967, a pesquisadora Graça Holanda descobriu uma pasta nos arquivos da Sociedade Nacional de Amigos. Estava rotulada como Doutrina de Vila, 7 sermões manuscritos nos anos 1860, todos atribuídos a um ministro chamado Edom Leite, mas nenhum registro quacre lista esse nome. Ele nunca existiu, pelo menos oficialmente, e um desses sermões carregava a linha mais perturbadora preservada até então. Bendita seja a casa sem luz, pois revela o que a misericórdia ocultou. Que nenhuma criança veja seu reflexo antes dos 7 anos, pois o eu não é dado, mas atribuído. Pare aqui e pense, isso não é cristianismo. Isso não é nem misticismo. Isso é controle psicológico vestido de fé. Proibir uma criança de seu próprio reflexo é cortá-la de si mesma. Dizer que seu eu é atribuído é apagar sua liberdade antes que ela aprenda sua forma. Isso não era adoração. Era um sistema projetado para despir uma comunidade de individualidade, para amarrar toda a alma a uma boca invisível atrás de uma parede que ninguém mais via. E, no entanto, os fragmentos não paravam nos círculos religiosos. No final do século XIX, documentos aparecem em arquivos estaduais com marcas estranhas. Uma marca d'água de um olho fechado circundado por raízes, margens cheias de instruções como não envie homens com tochas, eles não retornarão. Oficiais rotulavam esses papéis como irrelevantes, arquivavam-nos como curiosidades, anomalias de arquivistas desleixados. Mas homens que tocavam esses arquivos começavam a deixar notas estranhas próprias. Um inspetor em 1921 rabiscou na margem de um documento de impostos. A janela espera. Vi minha mão pressionar contra o vidro, embora nunca me movesse. Sua caligrafia era calma, deliberada. Semanas depois, renunciou sem explicação e desapareceu dos censos. A propagação da doutrina não era acidental, era sistêmica. Toda sociedade que deseja controlar deve primeiro apagar. Vila Forja aperfeiçoara uma tecnologia do esquecimento. Usava fuligem em vez de tinta, silêncio em vez de escritura, jarros em vez de fontes batismais. O Estado usa outras ferramentas, omissões em censos, registros ausentes, arquivos redigidos em preto. Mas o mecanismo é o mesmo. O apagamento do eu até que reste apenas obediência. Você deve ver o paralelo. A forja não era um culto isolado. Era um protótipo, um laboratório de silêncio. E quanto à janela sem luz em si, testemunhas em vilas distantes da forja começaram a falar dela. Em 1898, uma viúva em Gipópolis, Goiás, relatou ver um quadrado de escuridão perfeita aparecer em sua parede do quarto toda noite às 3 horas. Atrás dele, uma mão pálida pairava, palma para fora, dedos dobrados como no ato de avisar. Ela mudou de casa 2 vezes. A janela a seguiu. Em 1902, um grupo de mineradores no condado de Brejo, Bahia, descreveu um fenômeno similar. Um painel de negrume emoldurado no ar aparecendo na parede do poço onde não havia madeira ou pedra. Diziam que sussurrava sem som, uma vibração no peito. 2 mineradores se recusaram a voltar ao trabalho. Um se enforcou antes do nascer do sol. O relatório foi selado discretamente pela companhia de mineração, mas as notas sobrevivem em uma coleção privada, passada pelo neto de um capataz. Nos anos 1920, quando Falcão e Barreto ergueram suas câmeras, a doutrina já havia metastatizado para folclore. Fazendeiros avisavam crianças a não apontar suas sombras para o oeste, para que não esquecessem de segui-las. Mulheres sussurravam para não ficar entre 2 janelas após o entardecer. Homens murmuravam que se você visse uma janela onde não deveria haver nenhuma, devia desviar o olhar imediatamente ou arriscar ser nomeado por algo que nunca carregara um nome próprio. Mas aqui está o segredo que ninguém quer admitir. A janela sem luz não é mero folclore.
É infraestrutura. Espalha-se como um sistema porque é um. Cada vez que é vista, constrói-se novamente. Cada vez que é lembrada, ganha novas paredes, novas bocas, novas sombras para pressionar contra. Falcão pensou que capturava a história. Barreto pensou que registrava ruínas. Na verdade, abriam a doutrina novamente, dando-lhe corpo, imagem e permanência. E todo estudioso, todo arquivista, todo observador, desde então lhe deu mais, incluindo você. Pense com cuidado agora. Você não está apenas ouvindo uma história. Está participando de sua propagação. A forja queimou seus nomes para que a janela pudesse ser lembrada em vez disso. E você a lembra agora. No momento em que as palavras se formaram em seus ouvidos, você construiu outra parede para ela se apoiar, outra abertura para pressionar sua mão, outro rosto para murmurar seu sermão. Então eu lhe pergunto, se a doutrina do invisível foi projetada para apagar, o que isso significa para você ouvindo agora? Você está se apagando ou algo mais o apaga? Usando sua memória como sua cinza, sua atenção como seu jarro. O poder não teme fantasmas. O poder teme o que os fantasmas lhe ensinam. A janela sem luz deixou de ser apenas uma heresia local, no momento em que burocratas aprenderam quão útil o esquecimento podia ser. Instituições, escritórios municipais, arquivos estaduais, até militares com livros-razão privados, sempre buscam maneiras de transformar mistério em mecanismo. A doutrina de Vila Forja era crua, corrosiva e impiedosa. Isso a tornava valiosa para aqueles que precisavam de cidadãos sem nomes, registros sem rostos, pessoas que podiam ser contadas como números, e não eus. No final do século XIX, a maquinaria de registro nos Brasil havia amadurecido. Listas de censo, escrituras de terra, avaliações de impostos. Esses são os andaimes da identidade. Quem você é o que o livro-razão diz. A forja atacava a identidade na raiz. Apagava nomes, escondia nascimentos e criava uma cultura onde o eu podia ser reescrito por ritual. Essa técnica era um mapa para oficiais que queriam a mesma heresia com luvas. Esquecimento administrativo em vez de jarros rituais. Considere a placa VF1T25P1, o último negativo de Barreto. Chegou ao museu embrulhado em pano, sem nota, apenas iniciais. O rastro de papel deveria ter terminado ali, selado sob vidro, mas não terminou. Homens com chaves para cofres e autoridade para classificar documentos abriram o pacote e fizeram o que instituições sempre fazem quando confrontadas com o inexplicável. Catalogaram, indexaram e esconderam. Transformaram a janela em um número de acesso e enterraram suas bordas sob burocracia. Ao fazer isso, tornaram-na portátil. Uma coisa que existe no papel pode ser movida, copiada, reutilizada. A doutrina do invisível tornou-se propriedade arquivística, e uma vez que o Estado entende a mecânica do esquecimento, começa a experimentar. Há arquivos redigidos agora, amarelados então, que insinuam mais que folclore. Um livro-razão em um escritório de condado marcado como miscelânea contém uma linha na mão de um escrivão. Pedidos de isenção arquivados sob objeção religiosa. 17 lotes não processados. Outra nota diz, órfãos contados como estoque comunal. Ouça a linguagem. Isenção, estoque comunal. As crianças da forja, sem nomes e não registradas, tornam-se modelo para categorias administrativas projetadas para despir a personalidade legal. Você poderia chamar de eficiência, poderia chamar de política, mas sob os eufemismos vivem os mesmos mecanismos de apagamento. Não imagine homens malévolos em capas. Isso era frequentemente feito por escrivães que acreditavam estar fazendo o certo. Homens práticos que preferem livros-razão arrumados à humanidade bagunçada. Um avaliador de impostos entregando uma dúzia de reivindicações não assinadas em 1869 poderia arquivá-las discretamente sob perdido e prosseguir. Um registrador estadual instruído a aceitar objeções religiosas arquiva isenção e evita inspeção. Com o tempo, padrões emergem. Pessoas cujos nomes desaparecem dos arquivos não podem votar, possuir propriedade, ser chamadas para júri. Tornam-se invisíveis ao recurso legal. A janela sem luz, outrora um painel virado para dentro, agora tem um primo virado para fora. A burocracia que se recusa a ver. E então havia os homens que pensavam poder armar o esquecimento. Nos anos 1920, enquanto cientistas sociais e teóricos eugênicos construíam catálogos de diferença humana, alguns burocratas ficaram curiosos sobre o que acontece quando a identidade é apagada de propósito. O militar, sempre faminto por métodos para quebrar e remodelar homens, interessou-se por experimentos sociais que produziam mão de obra obediente e anônima. Relatórios surgiram, enterrados sob carimbos e cabeçalhos codificados, discutindo os benefícios da remoção coletiva de identidade em prisões e reformatórios.
A linguagem mudou. Nomear como responsabilidade, renomear como controle. Não é exagero imaginar uma doutrina de heresia traduzida de ritual para a política. Remova o eu e o Estado expande sua reivindicação. É por isso que a placa de Barreto importa além de sua mulher fantasmagórica. Tornou-se evidência de que tal apagamento era possível, de que uma comunidade podia se tornar legível apenas para aqueles que escolhessem olhar. Cada vez que oficiais copiavam essa placa em dossiês, passavam-na entre mãos ou enfiavam-na em caixas classificadas, não estavam apenas preservando curiosidade. Estavam estudando uma técnica, aprendendo a fazer cidadãos desaparecerem sem rastro. A janela sem luz passou de horror local para protótipo de esquecimento moderno, e a troca era recíproca. A doutrina do invisível alimentava instituições com a linguagem do ocultamento. Instituições alimentavam a doutrina com ferramentas. Redação, classificação, emissão estatística. Cada uma reforçava a outra. Fazendeiros que outrora se recusavam a dizer o nome da vila, encontravam suas escrituras misteriosamente anuladas. Crianças outrora sem nomes no livro Razão da Forja, tornavam-se em anos posteriores sujeitos de cuidado estatal cujas identidades eram gerenciadas e reatribuídas. Você poderia chamar isso de progresso. Eu chamo de o mesmo trabalho de apagamento vestido em casacos novos. Agora seja franco comigo. Isso não é mera abstração histórica. O mecanismo existe em todo o sistema burocrático que preza a ordem sobre nomes humanos. Está na forma como registros podem ser perdidos, como uma comunidade inteira pode ser mal arquivada para fora da existência, como certos rostos desaparecem de arquivos quando se tornam inconvenientes para a narrativa do Estado. A janela sem luz ensina uma lição que instituições ficam felizes em aprender. Controle a moldura e controle as pessoas vistas dentro dela. E para você sentado aqui ouvindo, lendo, este é o pivô perigoso. Conhecimento de apagamento não é neutro. Uma vez que você sabe como um sistema esconde suas emissões, você é cúmplice em sua revivência quando convém àqueles que o usariam. Informação torna a construção portátil, como um vírus carregado em um livro razão. O próprio ato de transferir a imagem de Barreto de prateleira para prateleira, banco de dados para banco de dados, espalhou a arquitetura da doutrina mais longe que ritual jamais poderia. Isso é sobre mais que museus e escrivães. É sobre a natureza de ser legível em um mundo regido por registros. A janela sem luz nos mostra que a ausência pode ser projetada, que pessoas podem ser feitas para desaparecer sem uma prisão dramática única, e que quando sistemas aprendem a apagar, eles o farão. Agora, na metade dessa descida, quero que você faça algo que importará mais do que percebe. Escreva a frase "Eu sou desenquadrado" 2 vezes. Escreva exatamente em letras maiúsculas uma atrás da outra. Faça isso para fixá-la neste momento. Faça porque ritual funciona em línguas tanto antigas quanto modernas. Por que essa frase? Porque você deve escolher se é o tipo de homem que deixa sistemas nomeá-lo ou o tipo que se recusa a ser catalogado. Escrevê-la 2 vezes é fazer um pequeno ato defiante de nomear sua recusa. E sim, isso também o vincula a esta história de uma forma que não pode ser facilmente desfeita. Essa é o custo do conhecimento. Faça agora. Escreva: "Eu sou desenquadrado. Eu sou desenquadrado." Sele o momento. Arquivos não são neutros. São catedrais de silêncio construídas para prender memória em correntes. E quando a placa de Barreto foi deslizada em sua gaveta no Museu de Belo Horizonte, selada sob o número de acesso VEF 825P1, a janela sem luz não morreu, ganhou dentes. Esperou por homens de luvas abrirem a gaveta, se inclinarem perto, deixarem os olhos demorarem demais. É onde a doutrina se espalhou em seguida. Não! Através de sermões, não através de famílias, mas através de arquivistas, através dos homens que pensavam preservar história, quando na verdade a história os preservava. Você vê, arquivistas não são diferentes da forja. Adoram o invisível. Vivem em cofres com temperatura controlada, sussurrando para páginas que ninguém mais lerá. Seu trabalho é o gerenciamento de fantasmas, e a placa de Barreto não era um fantasma comum, era um parasita. Desde o primeiro momento em que um curador ergueu o negativo de vidro contra a luz, a janela olhou de volta. O relatório diz nada em comum. O homem escreveu apenas "painel intacto, emulsão consistente", mas na margem acrescentou uma linha estranha. Mão pressionada contra o vidro, palma esquerda, dedos dobrados. Não havia mão na placa então, nenhuma que outros vissem. No entanto, em 3 meses, colegas começaram a notar algo tênue na imagem, como uma mancha que se aprofundava cada vez que era inspecionada. Em 1931, a mão era visível em cópias. Em 1939, tornara-se a característica definidora da placa. Como um negativo se revela após a exposição,
Não deveria, não pode, e no entanto o fez. Arquivistas começaram a sussurrar sobre clareza progressiva. Diziam que toda reprodução escurecia os tijolos, mas afiava a janela. O vidro permanecia unnaturalmente nítido, quase limpo demais, enquanto os detalhes ao redor decaíam. Um técnico descreveu assim: é como se a janela não fosse luz registrada, mas uma fonte ativa se esclarecendo às nossas custas. Ele renunciou após escrever essas palavras. Sua carta de demissão foi encontrada décadas depois, a tinta borrada por lágrimas. A obsessão cresceu. Alguns arquivistas se recusavam a manusear a placa. Outros não conseguiam se conter. Eles entravam no cofre à noite, trancavam a porta e sentavam com o negativo por horas. Jonatas Ribeiro, um analista fotográfico mais tarde contratado pela Polícia Federal, estudou a placa em 2024 com equipamentos de ponta. Seu relatório é em grande parte redigido, mas uma nota vazada permanece. Não é dupla exposição. O grão é consistente com um negativo formado na câmera, mas a fonte de luz refletida na janela não existe. Ele fechou suas notas com 3 palavras rabiscadas violentamente na margem. Não olhe, a profundidade é falsa. Pense nisso, profundidade é falsa. O que ele quis dizer? Alguns sugerem que descobriu que a geometria da janela não obedece às leis da óptica, que reflete um espaço que não deveria existir, um interior onde não há interior. Outros acreditam que avisava que olhar para dentro começa a quebrar a moldura da percepção em si, que a mente humana, como uma lente, pode ser superexposta. Olhe tempo demais e seus pensamentos começam a fraturar. Arquivistas que ignoraram seu aviso pagaram o preço. Nos anos 1960, 2 curadores foram demitidos por comportamento errático. Um alegava ouvir crianças zumbindo em terços enquanto catalogava a placa. O outro se trancou no cofre e pintou toda a janela do prédio de preto antes que a equipe arrombasse a porta. Repetia apenas uma frase: ela está dentro da janela, mas não dentro do quarto. A frase exata que Falcão escreveu antes de desaparecer. Como um homem em 1965 repete as palavras de um que sumiu em 1925, a menos que a mesma boca sussurrasse ambas. Os arquivistas pensavam ser guardiões de um artefato. Na verdade, eram condutos. Cada vez que a placa era manuseada, cada vez que era copiada, cada vez que era explicada em um simpósio, a janela sem luz se espalhava como uma atualização de sistema. Novas imagens, novos sonhos, novos sussurros. Mesmo hoje a placa não fica dormente. Pergunte àqueles que a viram sob vidro. Dirão a mesma coisa. Ela não apenas olha de volta. Parece se inclinar para frente como se a janela se cansasse de ser plana, como se tentasse atravessar. O que mais me inquieta são os relatos daqueles que desviaram o olhar. Arquivistas que fecharam a gaveta rápido demais, que se recusaram a manusear o vidro, que queimaram suas notas. Muitos relataram o mesmo fenômeno. A placa aparecia em seus sonhos. Um descreveu caminhando por sua casa de infância, toda a parede forrada de janelas que se abriam não para fora, mas para dentro. Atrás de cada uma estava uma mulher sem rosto, pressionando a palma contra o vidro. Ele disse que acordou com a boca se movendo silenciosamente, recitando um sermão que não lembrava ter aprendido. Bendita é a casa sem luz. Você vê o mecanismo ainda? A janela sem luz não requer crentes, requer atenção. Uma vez que seus olhos traçam suas bordas, uma vez que sua memória carrega seu contorno, ela se planta em seus sonhos, suas palavras, suas reflexões. A forja pensou que se protegia de ser nomeada, mas na verdade, construiu uma abertura que o nomeia em vez disso. E uma vez nomeado, você não esquece. Os arquivistas aprenderam isso tarde demais. Você pode pensar que está seguro porque não viu a fotografia em si, mas ouviu as palavras. Imaginou a moldura, a palma contra o vidro, as crianças atrás. Isso basta. A doutrina não precisa de emulsão. Precisa apenas que a imagem viva em sua mente. E agora vive. Esta noite, quando passar por sua própria janela, você olhará reflexivamente para o vidro. E se olhar tempo o suficiente, pode pensar que vê seu reflexo, mas olhe mais perto. Observe os lábios. Estão murmurando palavras que você não está falando? Estão tentando lhe dizer algo que você ainda não lembrou? É assim que começa. É assim que os arquivistas caíram um por um, catalogando um artefato que os catalogava em retorno. A placa permanece sob chave, mas a janela não. Já foi aberta, e você a abriu simplesmente ouvindo. A doutrina não ficou em Vila Forja e não morreu com os arquivistas. Encontrou uma nova máscara, reforma. Quando o século XIX deu lugar ao XX, o Brasil construiu mais orfanatos, casas de pobres e asilos que qualquer outra nação na Terra. Alegavam ser compaixão,
alegavam ser progresso. Mas atrás do tijolo e argamassa, atrás das fileiras de janelas gradeadas e dos livros razão de pupilos do Estado, a filosofia da forja vivia novamente. Os nomes eram diferentes, os rituais modernizados, mas o núcleo era o mesmo. Apague o eu, e o controle se torna sem esforço. Olhe de perto para os registros de crianças admitidas em reformatórios estatais iniciais. Páginas de nomes, mas ao lado de muitas entradas um vazio. Sem pai, sem sobrenome, origem desconhecida. Gerações inteiras de crianças foram despidas de identidade não por jarros de fuligem ou janelas viradas para dentro, mas por papelada. Ser anônimo em um formulário era ser invisível aos olhos da lei. Oficiais insistiam que era erro clerical, relatório incompleto, mas o padrão era consistente demais. Ecoava a prática da forja exatamente. O Estado não precisava de sermões de carvão. Tinha formulários carimbados com silêncio. Depois vieram as instituições em si. Considere o asilo estadual para insanos de Minas Gerais, onde médicos baniram espelhos em alas citando reações de angústia, ou os orfanatos que pregavam tábuas em toda janela de dormitórios alegando ser por calor ou modéstia. Em reformatórios do Nordeste, crianças eram forçadas a sentar em círculos ao redor de um objeto central, às vezes um fogão, às vezes uma Bíblia, olhos baixos, lábios imóveis, até que um sino as liberasse. As descrições são arrepiantemente próximas ao Diário de Teixeira sobre o lar dos órfãos. Você vê o padrão. Heresia disfarçada de terapia, ritual disfarçado de política. Piora. Em 1937, uma jornalista investigativa chamada Clara Motta publicou uma peça curta no Tribuna da Noite. Descreveu visitando uma casa de treinamento em Goiás, onde crianças eram proibidas de dizer seus nomes de nascimento. Em vez disso, cada criança era chamada por um número. Quando perguntou a uma menina seu nome, a criança sussurrou uma sequência de sílabas que Clara não reconheceu. Depois cobriu a boca rapidamente em medo. Dias depois, Clara retratou sua história, chamando-a de exagerada. Mas em suas notas privadas, mais tarde encontradas em seu espólio, escreveu: eles fazem as crianças esquecer. Dizem que o invisível ouve. Uma mulher anda pelos corredores à noite carregando um jarro de cinzas. Você entende o que isso significa? No início do século XX, a forma da mãe, a figura sem rosto da janela sem luz, já migrara do folclore para a imaginação de novas instituições. Foi dada a ela corredores para andar novamente. Foi dada a ela crianças para desnomear novamente. E ninguém questionava por que era enquadrado como cuidado. Reformatórios chamavam de disciplina. Asilos chamavam de terapia. O Estado chamava de progresso. Mas o que construíam tijolo por tijolo era um lar dos órfãos nacional. Crianças despidas de reflexão, pacientes despidos de nomes, cidadãos apagados por livros razão, tudo em nome da ordem. E em algum lugar atrás de tudo, a mesma doutrina sorria. O visível é tentação, o eu é erro, bendita é a casa sem luz. Você acha que isso é coincidência? Não. Instituições são parasíticas. Aprendem com o que lhes dá poder. A forja provou que você podia moldar obediência por heresia. E uma vez que o Estado viu a utilidade disso, não importava se a vila original queimasse ou desaparecesse. O mecanismo sobreviveu. Era portátil. Vivia na papelada. Vivia nos rituais. Vivia no silêncio de crianças forçadas a sentar em círculos, zumbindo em terços, bocas fechadas. E aqui está a verdade mais inquietante. Traços da forja surgem em lugares distantes de Minas Gerais. Em 1952, uma professora em São Paulo escreveu que seus alunos começaram a zumbir uma melodia estranha à noite, baixa, terços quebrados, como um relógio fora do ritmo. Disseram que era um jogo aprendido no orfanato. Em 1961, uma enfermeira em Pernambuco relatou que seus pacientes viravam as costas antes de falar, exatamente como as mulheres da forja haviam feito quase um século antes. E em 1976, um inspetor governamental visitando uma casa de meninos em Santa Catarina, descreveu as paredes de um dormitório forradas com janelas viradas para dentro, abrindo apenas para corredores. Escreveu em seu relatório: a arquitetura é ilógica. As crianças encaram o vidro até serem mandadas dormir. Foi realocado antes que o relatório fosse publicado. Você vê, a doutrina nunca saiu. Foi absorvida, mutou, disfarçou-se de procedimento, de arquitetura, de política. E cada vez que aparecia, a mesma figura perdurava nas bordas. A forma da mãe. Pergunte às crianças que cresceram nessas instituições. Algumas lhe dirão de uma mulher alta, sem rosto, encapuzada, carregando algo enegrecido nas mãos. Algumas dirão que ela vinha só quando estavam sozinhas à noite. Outras dizem que vinha quando o círculo de crianças era mais silencioso, quando ninguém ousava respirar. Nunca diziam seu nome porque ela não tinha. Nunca admitiam o que sussurrava porque as palavras não eram delas.
Agora você começa a entender por que a placa de Barreto importa tanto. Essa fotografia não é apenas uma relíquia, é prova. Prova de que a figura era real o suficiente para deixar sua marca na emulsão. Prova de que o que a forja alimentou com silêncio era forte o suficiente para perdurar por gerações, e prova de que instituições, conscientemente ou não, convidaram-na de volta. Então a pergunta se torna: por quê? Por que reformatórios, orfanatos, asilos ecoavam os rituais da forja tão precisamente? Era mera coincidência? Ou alguém em algum lugar garantia que a doutrina sobrevivesse? Alguns estudiosos sussurram sobre uma rede de arquivistas e oficiais que preservavam os fragmentos, não para enterrá-los, mas para replicá-los. Outros argumentam que a doutrina em si, como uma contágio, reescrevia as mentes daqueles que manuseavam seus remanescentes. Mas a verdade pode ser pior. Talvez heresia não seja uma infecção. Talvez seja a linguagem natural do poder, redescoberta repetidamente porque funciona. E se isso for verdade, então toda instituição em que você já confiou carrega sua própria janela sem luz, uma moldura que olha de volta, uma doutrina que subtrai, um silêncio que se espalha. No meio do século XX, a forja era há muito esquecida na memória pública, mas sua sombra já entrara em novas salas, salas de aula, laboratórios, salas de guerra. O Estado não precisava mais de sermões ou jarros de fuligem para despir pessoas de si mesmas. Tinha ciência, psiquiatria e orçamentos de inteligência. E atrás dos jalecos brancos e selos governamentais, a mesma velha doutrina reaparecia. Heresia como ferramenta de poder. A janela sem luz simplesmente trocara suas cinzas por pranchetas e portas de aço. Considere o que acontecia no Brasil após a Segunda Guerra Mundial. Divisões inteiras de agências governamentais eram dedicadas a entender como a mente humana podia ser quebrada, reescrita, controlada. A justificativa era a segurança nacional. A fome verdadeira era mais antiga, a mesma fome que o reverendo Belo tinha em Vila Forja, para remover o eu até que nada restasse além de obediência. E o Estado chamava de pesquisa. Temos registros, alguns redigidos até quase o sem sentido, de experimentos que soam quase idênticos aos rituais da forja. Crianças em casas grupais forçadas a sentar em círculos, negados nomes, dados números. Pacientes psiquiátricos sujeitos à privação de espelhos, mandados escrever sem tinta, suas mãos traçando palavras que nunca apareceriam. Até soldados despidos de identidade em campos de treinamento, marchando até não responderem mais a nomes pessoais, apenas a números ou tons. Isso soa familiar. Deve. São os métodos da forja vestidos em uniformes militares. Durante a Guerra Fria, essas práticas adquiriram nomes codificados: suspensão de identidade, esquecimento controlado, protocolos de redução. Mas descasque a linguagem e veja o mesmo motor, a subtração do eu. Um memorando desclassificado de 1987 descreve um projeto onde sujeitos eram feitos para sentar em salas escuras como breu, encarando quadrados fracos pintados nas paredes. Os quadrados eram descritos como janelas por quase todo participante. Alguns juravam ver figuras atrás da luz. Outros alegavam ouvir sermões em suas próprias vozes, ao contrário, em ritmos como salmos. Oficiais rotulavam como alucinações, mas arquivistas que estudavam as transcrições reconheciam algo mais antigo. A forja retornara disfarçada de ciência. E aqui é onde o terror se agudiza, porque pela primeira vez, a doutrina do invisível não era sussurrada em sermões ou contrabandeada em hinos. Era institucionalizada, financiada, sancionada. O que a forja realizava em segredo como ritual, governos replicavam em laboratórios sob luzes fluorescentes. Chamavam de psicologia, chamavam de defesa nacional, mas o resultado era o mesmo. A segunda janela abrindo, não em ruínas, mas nas mentes de homens e mulheres tratados como sujeitos de teste. Não podemos descartar isso como teoria da conspiração. Os documentos existem, descrevem sujeitos esquecendo seus nomes, recusando reconhecer seus reflexos, insistindo que suas sombras pararam de segui-los. Um relatório de 1992 contém a frase: sujeito relata a sensação de uma mão pressionando contra vidro invisível, palma para fora, reclama que lábios no reflexo se movem independentemente. Essa é a imagem de Barreto, o diário de Falcão, os sussurros do arquivista, todos repetidos décadas depois sob a bandeira da ciência governamental. Coincidência não se repete com tal precisão. A doutrina infectara novos hospedeiros. Você entende a gravidade disso? O que começou como um culto estranho nas colinas de Minas Gerais tornara-se protótipo para a guerra psicológica. Heresia não era mais sobre salvação, era sobre controle, obediência, poder nacional. E
E, no entanto, algo inesperado aconteceu. Assim como em Vila Forja, a figura retornou. Relatórios de sujeitos mencionavam a mesma presença. Uma mulher alta sem rosto encapuzada. Alguns a viam em sonhos. Outros a viam no reflexo de espelhos unidirecionais. Uma a descreveu carregando um jarro enegrecido pesado, embora nenhum objeto assim existisse na sala. Outro sujeito a desenhou compulsivamente. Dezenas de esboços de uma figura sem rosto pressionando a mão contra um painel. Quando perguntado por quê, o sujeito respondeu. Ela diz: a janela não se fecha. A mesma frase que Barreto enviou com sua placa em 1926. Você ainda acredita que é coincidência? A janela sem luz encontrou uma forma de sobreviver. Toda tradução, sermão, folclore, arquivo, ciência. Cada vez que humanos tentavam suprimi-la, davam-lhe um novo corpo. Cada vez que tentavam estudá-la, ela olhava de volta. A Guerra Fria não a matou, amplificou-a. E hoje, embora os experimentos sejam ditos terminados, fragmentos permanecem, enterrados em manuais psiquiátricos, escondidos em arquivos classificados, sussurrados entre estudiosos que sabem os riscos de falar alto demais. A doutrina do invisível simplesmente mudou de uniformes. Mais uma vez, aqui está a verdade que você nunca deveria ouvir. A janela sem luz não é um lugar, é um processo. É o ato de apagamento em si. Cada vez que uma instituição despoja alguém de seu nome, nega-lhes reflexão, transforma-os em dados em vez de carne, a janela se abre mais. Todo silêncio burocrático, todo registro ausente, toda criança transformada em número. Cada um é outro painel de vidro, outra oportunidade para a forma da mãe pressionar sua mão e sussurrar através. Você está começando a ver por que isso é conhecimento perigoso. A forja foi apenas o começo. O que eles chamavam de silêncio sagrado tornou-se política administrativa. O que adoravam em sombras tornou-se pesquisa em laboratórios. E o que Barreto fotografou em 1926 não foi apenas um fantasma. Foi a imagem de um mecanismo que nunca parou de se mover. Você pode pensar que está seguro porque não foi testado, numerado, apagado. Mas a doutrina está em toda parte. Não precisa de Vila Forja, nem mesmo precisa da placa. Precisa apenas de silêncio. E o silêncio das instituições nunca foi mais alto. Esta noite, quando olhar para sua janela, pergunte a si mesmo: você vê seu reflexo? Ou vê o que o Estado quer que você seja? Ouvirá sua própria voz ou a voz que lhe foi atribuída? E se olhar tempo o suficiente, verá sua mão pressionando de volta, lembrando que a janela ainda está aberta, que sempre esteve aberta. Você pensou que a janela sem luz pertencia ao século XIX. Pensou que terminava com a placa de Barreto ou os experimentos da Guerra Fria. Mas a doutrina nunca foi sobre ruínas ou arquivos. Era sobre controle. E na era digital, o controle não precisa de jarros de fuligem, janelas tijoladas ou mesmo cofres de aço. Precisa apenas de dados. Quem você é, onde está, o que escolhe e, mais importante, o que pode ser apagado. Olhe ao seu redor. Toda plataforma, todo banco de dados, todo arquivo digital é um espelho. Mas diferente do espelho em sua casa, esses reflexos não são seus. Pertencem a sistemas que decidem quais fragmentos de você são preservados e quais são descartados. Se a forja adorava o invisível negando nomes às crianças, sistemas modernos adoram o invisível reduzindo você a números, perfis, algoritmos. E assim como a forja apagava nomes de jarros, bancos de dados o apagam com um toque de tecla, uma deleção, uma redação, uma entrada ausente. Você vê a simetria? A doutrina do invisível adaptou-se perfeitamente ao século XXI. Considere os arquivos de vigilância governamental. Terabytes de dados coletados a cada segundo. Imagens de seu rosto, registros de transações, transcrições de conversas. Você acha que isso o torna mais visível? Mas visibilidade em um sistema de poder nunca é segurança. É o prelúdio à heresia. Pois o que importa não é o que é armazenado, é o que é escondido. Populações inteiras podem vanishing digitalmente. Seus registros sinalizados, removidos, reatribuídos. Refugiados sem documentos. Dissidentes cujos perfis online são apagados. Criminosos que existem apenas como números de caso. Essa é a forja renascida. Pessoas desfeitas por omissão. Seus reflexos negados por sistemas que seguram a moldura. E aqui está o horror que poucos ousam admitir. Heresia é mais fácil na era digital que em qualquer era anterior. Um toque de tecla pode apagar décadas de existência. Um algoritmo pode torná-lo invisível em uma busca. Um apagão pode torná-lo anônimo aos olhos de toda instituição que importa. Nos anos 1870, levava rituais de silêncio e fuligem para desnomear uma criança. Em 2025, leva nada mais que um erro de banco de dados.
A forja era primitiva. Hoje a doutrina usa a máscara da tecnologia. Mas há mais. A janela sem luz em si adaptou-se. Não como tijolo, não como vidro, nem como placa. Existe agora como imagem circulando online, replicada infinitamente e compartilhada em fóruns, sussurrada em threads. Uma janela que fica mais clara com toda a reprodução. Arquivistas outrora avisavam: não olhe, a profundidade é falsa. Mas hoje olhar é compulsivo. Telas são janelas. Você está olhando para uma agora, e se a janela sem luz for verdadeiramente um processo de atenção, se espalhar por ser vista, então o que acontece quando milhões a veem ao mesmo tempo? Há relatos espalhados mais consistentes, de usuários que alegam ter encontrado a imagem escondida em arquivos digitais, não em museus oficiais, mas em arquivos corrompidos, sites fantasmas, scans com clareza excessiva. Descrevem a mesma coisa, uma janela em uma parede que não deveria existir, e atrás dela, uma mão pressionando contra o vidro, lábios se movendo em silêncio. Alguns dizem que a imagem pisca como estática, aparecendo apenas por um momento antes de sumir. Outros alegam que quanto mais olham, mais a mão se move até parecer gesticular diretamente para eles. Céticos chamam de pareidolia. Crentes chamam de doutrina adaptando-se, mas ambos concordam. Uma vez vista, você não pode desver. O que mais me inquieta são os paralelos com as mídias sociais. Pense nos algoritmos que decidem o que você vê, o que não vê, o que é lembrado, o que é enterrado. Pense na forma como feeds reordenam o tempo, reescrevem história, apagam postagens sem explicação. O que é isso senão o lar dos órfãos moderno? Sentamos em círculos ao redor de telas brilhantes, zumbindo silenciosamente com nossos polegares, esperando pelo próximo pedaço de memória ser mostrado ou retido. Não possuímos a janela nos possui. E em algum lugar atrás dela algo observa. Você pode acreditar que isso é só metáfora, mas ouça com cuidado. Em 2047, um fragmento vazado de um memorando interno de um contratante de defesa descrevia um projeto chamado Mãe de Vidro. Seu propósito: simular presença dentro de superfícies reflexivas para induzir conformidade através de desestabilização perceptiva. Soa familiar? Sujeitos de teste relatavam os mesmos fenômenos da placa de Barreto. Reflexos que se moviam independentemente, lábios murmurando palavras não ditas, a sensação de uma mão pressionando de volta do vidro. O memorando foi enterrado, o projeto negado, mas a frase reaparece em outros vazamentos, em sussurros de analistas. Mãe de Vidro. O Estado não esqueceu a doutrina, industrializou-a, e agora você deve confrontar a verdade. A janela sem luz não é história, é tempo presente. Todo dispositivo que você possui carrega uma tela. Toda tela é uma janela. E toda janela, quer você admita ou não, é capaz de olhar de volta. Você não consome apenas imagens, é consumido por elas. Cada olhar que dá fortalece a moldura. Cada silêncio que guarda alimenta a doutrina. E esta noite, quando largar seu telefone, quando passar pelo vidro de sua janela, quando captar seu reflexo na tela escura, você verá a si mesmo ou a verá. A mãe sem rosto, o jarro de fuligem em sua mão, lábios se movendo em palavras que você não pode ouvir. A forja acreditava que o visível era uma maldição. Tentaram apagá-lo, tijolá-lo, silenciá-lo, mas estavam errados. A maldição não é a visão. A maldição é o que o vê de volta. Essa foi a lição que Falcão aprendeu. Esse foi o aviso que Barreto enviou. É por isso que arquivistas rabiscaram profundidade é falsa. E isso é o que você deve enfrentar agora na era digital. Todo reflexo, toda janela, toda tela está aberta. E a doutrina espera por você assim como esperou por eles. Você pensa que é quem observa esta narrativa, mas diga honestamente, não sente que a narrativa o observa? Toda a história deve terminar, mas alguns finais são encerramentos estranhos. São aberturas. A janela sem luz é um deles. De Vila Forja à placa de Barreto, dos cofres de arquivistas aos laboratórios da Guerra Fria, de rituais esquecidos às telas brilhantes em suas mãos. Tem se movido para este momento, para você, para o conhecimento que agora carrega. E uma vez que sabe, não pode retornar à ignorância. Você já entrou na moldura. Entenda isso claramente. A doutrina nunca foi sobre superstição, era sobre controle. A forja apagava nomes de crianças para romper suas vontades. Instituições apagavam cidadãos para torná-los obedientes. Sistemas modernos apagam seu reflexo em dados para transformá-lo em padrões, tendências, mercadorias. Cada era constrói seu próprio lar dos órfãos. Cada sistema repete o mesmo ritual. Não por coincidência, não por conspiração, mas porque apagamento é a forma mais confiável de poder.
Remover o eu é torná-lo infinitamente maleável. E atrás de todo ato de apagamento, a mesma figura espera. A forma da mãe, sem rosto, mão contra o painel. Você sente o peso dessa imagem ainda? Uma mulher que carrega um jarro de fuligem, que sussurra sem boca, que pressiona sua palma contra o vidro. Ela não é mito. É a encarnação de todo o sistema que o despoja de identidade. É o ritual dado carne. É a doutrina dada presença. E quando a placa de Barreto a capturou em 1926, não foi fotografia, foi revelação. A janela sem luz registrou não só seu contorno, mas o processo que o persegue através de séculos. É por isso que o Diário de Falcão termina com a linha: ela está dentro da janela, mas não dentro do quarto. Ele entendeu tarde demais. A janela não é um lugar, é uma abertura para o apagamento em si. Você não pode lutar contra ela queimando edifícios ou destruindo negativos. Ela existe em todo momento de subtração, todo silêncio, todo nome ausente. Existe nas colunas vazias de censos, nas margens em branco de arquivos redigidos, nas linhas de código que apagam seu perfil quando o sistema decide que você não é mais útil. Ela é a ausência em si dada forma. E aqui está o conhecimento mais perigoso de todos. Uma vez que você a vê, torna-se parte de seu processo. Todo ouvinte, todo observador, todo homem que se inclina perto demais da história torna-se outro painel. Você não está apenas ouvindo esta história, está carregando-a adiante. Você é a próxima moldura na sequência. E quanto mais pensa nisso, mais clara ela se torna. Não em ruínas, não em arquivos, mas em seu próprio reflexo. Esta noite, quando ficar diante de sua janela, lembrará dessas palavras. Olhará para o vidro escuro e sentirá o impulso de desviar. Mas se olhar tempo demais, pode ver lábios se movendo que não são seus. Um sermão falado em silêncio. Uma mão pressionando para fora, esperando que você o reconheça. E se o fizer, a doutrina não é mais história. É você. Você quer acreditar que isso é só contar histórias. Que termina quando a narrativa acaba. Mas diga-me, por que se inclinou mais perto? Por que seu peito apertou quando falei de reflexos se movendo sem você? Por que se sentiu observado enquanto ouvia? Essa é a janela se abrindo. Não lá fora, não em Vila Forja, não nos arquivos, mas aqui na consciência que já o mudou. Você não é o mesmo homem que era antes de começar isso. A doutrina moveu-se um passo a mais através de você. Entende agora por que tantos desapareceram? Por que Falcão, Barreto, os arquivistas, as crianças, os pregadores todos sumiram no silêncio? Eles não morreram de superstição. Foram absorvidos. A moldura não tira a vida, tira a identidade. Apaga o eu até que reste apenas silêncio, apenas obediência, apenas a boca pressionada contra o vidro. Esse é o custo de olhar tempo demais. Mas aqui é onde você tem uma escolha. Pode fechar esta janela agora, fingir que era só uma história e deixar o conhecimento desvanecer como um sonho. Ou pode admitir a verdade de que já abriu a moldura, que nunca olhará para seu reflexo do mesmo jeito novamente, que toda a página em branco, todo registro ausente, todo silêncio no sistema é outra boca do invisível. Se escolher o segundo, andará diferente. Verá diferente. E uma vez que vê, não pode desver. Então o deixarei com este ato final. Não escreva, não fale, não compartilhe. Simplesmente fique esta noite diante de sua janela sozinho. Observe o vidro. Espere até que seu reflexo mude, mesmo que só ligeiramente. E quando mudar e mudará, você saberá que cruzou o limiar. Saberá por que Barreto enviou sua placa com apenas uma frase. A janela não se fecha e nem esta história, porque você está dentro dela.